Olá, pessoal! Então, estou eu aqui de novo, né, professora doutora Wíndios Brazão Ferreira, e o nosso tópico aqui chave é metodologia da pesquisa. Só que no caso específico dessa série de dicas, a gente está falando de projeto de pesquisa. Então, agora eu vou abordar um tema que, na verdade, é pouco abordado. Eu tenho, assim, visto que, quando eu converso com os estudantes nos programas de pós-graduação, realmente muito pouco é discutido sobre isso e não há muita clareza para vocês que são novos, né, nesse percurso, sobre do que se trata. Bom, você já aprendeu na dica 9 que na estrutura do projeto de pesquisa, com muita frequência, a gente começa com a problematização ou problema de pesquisa. O que significa isso? Bem, o problema de pesquisa significa o seguinte: significa o seu objeto de estudo, o fenômeno que você quer investigar. Então, vamos dizer que você trabalhe na escola como gestor. E na sua escola existem grupos, dois grupos de estudantes que se confrontam sistematicamente. Ou que existe um tipo de assédio moral ou assédio sexual por parte dos rapazes com relação às moças. Então, você identifica que isso é um problema que a escola vive no seu cotidiano escolar. E aí você quer achar elementos a respeito disso que vão te ajudar a encontrar as respostas, tanto para responder as razões pelas quais, as causas desse problema, como, por exemplo, isso poderia ser uma pesquisa ou um objetivo de pesquisa, quais são as causas, ou você poderia, no seu projeto, se você fizer, por exemplo, uma pesquisa participante, você poderia ter como objeto de estudo, como problema de pesquisa, como resolver isso? Isso seria muito mais interessante, porque violência é um tema hoje chave, né, no contexto geral brasileiro, mas em particular aqui no contexto da educação. Bem, então, um problema significa, ou problematização, que é o que você vai apresentar no seu projeto, significa o seu objeto de estudo. Você tem que, na problematização, apresentar esse projeto, detalhar, mostrar como ele é relevante, explicar a sua participação, por que você se interessou por esse tema, o que te despertou. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava dando aula para uma turma do programa de pós-graduação de mestrandos e mestrandas e doutorandos e doutorandas. E foi logo no começo, cada um estava apresentando muito objetivamente o seu objeto de estudo, ou o seu problema. E uma moça disse que ela ia fazer um estudo sobre um autor paraibano. Lembro, eu fui professora da Universidade Federal da Paraíba, hoje sou aposentada por lá, né, mas faço milhões de outras coisas, incluindo pesquisa. E ela disse: olha, professora, meu objeto de estudo é compreender como os poemas do fulano de tal tratava as relações de gênero. Aí eu perguntei para ele: e esse autor, ele é de que período histórico? Ela disse: é lá do início do século passado, sei lá, década de 30, década de 40. Então, veja, minha próxima pergunta foi: quais são os elementos educacionais embutidos nesse seu objeto de estudo? Ah, professor, isso ainda não está muito claro. Eu disse para ela: olha, eu acredito que este objeto de estudo deveria estar sendo desenvolvido, estudado como pesquisa no campo das letras, né? No campo da literatura, não no campo da educação. E, segundo, lembra que eu falei de relevância? Gente, tem relevância teórica, algum tipo de contribuição, o tipo de relações de gênero usada por esse autor lá na década de 40 para hoje, para o contexto atual? Será que não seria muito mais interessante estudar a obra deste autor e descobrir como ele abordava as questões, se é que ele abordava as questões femininas
nos seus poemas, por exemplo. Mas, de qualquer forma, isso não cabe no campo da educação. Então, você tem que ter o cuidado de definir um problema que, se você está no campo da educação, que esteja inserido no campo da educação. Então, políticas públicas educacionais, gestão escolar, orientação e supervisão escolar, práticas pedagógicas, metodologias de ensino, enfim, relações sociais na escola, violência na escola, projetos que a escola desenvolvam, tem que ser no campo da educação. Eu falei só escola, mas pode ser qualquer instituição educacional. Se você está no campo da saúde, você vai ter que se circunscrever o seu projeto no campo da saúde. Mas vamos supor que você seja dentista e tenha um projeto, por exemplo, de conscientização sobre a importância da higiene bucal na infância, nas creches. Então, você vai ter uma inserção, uma interdisciplinaridade, uma inserção da saúde no campo da educação. Isso é possível também. É por isso que hoje nós temos, e o que é muito interessante, pessoas de campos diferentes de conhecimento fazendo mestrados e doutorados no campo da educação. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, então, olha lá, o problema é o seu objeto de estudo, ou seja, é o fenômeno social ou educacional que você vai investigar, ok? Agora, quando você escrever o seu projeto de pesquisa, primeiro você apresenta o problema e depois você conclui o problema apresentando uma pergunta de pesquisa, que é a pergunta que você vai responder com a sua pesquisa, ou seja, que vai gerar o seu capítulo final, que é o capítulo da conclusão da pesquisa, não é considerações finais, não. O capítulo de conclusão da pesquisa, ok? É quando você responde a sua pergunta de pesquisa colocada lá no início do seu projeto, tá? Bom, eu paro por aqui, espero que essas 5 dicas tenham sido tenham sido interessantes para você, tenham tido valor para você começar a pensar sobre o seu projeto de pesquisa. E lembra que a gente vai estar aqui daqui a algumas semanas, umas 2 semanas, com mais um pacote de metodologia da pesquisa. Eu queria pedir para vocês, olha, não se esqueçam de comentar, me mandar perguntas, pedir tópicos específicos, porque o meu papel aqui agora é te ajudar nesse processo de construção do seu projeto de pesquisa para você, como eu disse lá na minha primeira dica, esse ano concorrer a uma vaga num programa de pós-graduação numa universidade brasileira, ok? Tá certo, namastê, então, bom trabalho, cabeça pensando, tá? Tchau!